Uma querida heroína da Marvel, com uma relação direta e constante com o Doutor Estranho e com Dormammu. Começando como basicamente uma donzela em perigo, hoje ela é a maga suprema de duas dimensões. Essa é Clea. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Clea foi criada por Stan Lee e Steve Ditko, surgindo pela primeira vez na revista Strange Tales número 126 de 1964. Na Marvel existem várias dimensões, e uma das mais caóticas e obscuras é a Dimensão Sombria, mas ela nem sempre foi assim. A Dimensão Sombria é um tipo de universo paralelo, onde a magia é constante, e a raça nativa dessa dimensão eram os Muruks, que tem aparência muito parecida com a dos humanos. Só que isso mudou quando seres de pura energia mística invadiram e tomaram posse da Dimensão Sombria. Esses seres, da raça chamada de Faltine, eram os irmãos Umar e Dormammu. Assim, Dormammu usurpou o trono do Mago-Rei Onar e se tornou o novo líder. Só que Dormammu não estava satisfeito e queria anexar outros reinos e dimensões à Dimensão Sombria. E um desses reinos era a Terra. Mas a Terra tinha um Mago Supremo. O ancião, o Mago Supremo da época, já treinava o seu maior e melhor discípulo, Stephen Strange, o Doutor Estranho. E para evitar o avanço de Dormammu, a sua tática foi atacar a criatura diretamente na sua dimensão. Assim, Stephen invadiu a Dimensão Sombria e combateu várias criaturas e demônios indo em direção a Dormammu. E esse avanço chamou a atenção de uma garota que vivia ali, uma Muruk, por isso a garota tem aparência humana. Essa garota de cabelos de prata era Clea. Clea ficou impressionada ao ver como aquela criatura humana lutava contra seres poderosos da sua dimensão e tentou alertá-lo de que mesmo assim ele não sabia o quão poderoso era Dormammu. E ela também não queria que Dormammu fosse completamente derrotado, porque ele era o único que impedia que monstros chamados de acéfalos, criaturas movidas só por violência, destruíssem toda a sua dimensão. Mas quando Dormammu viu essa aproximação de Clea com Stephen Strange, ele a tratou como traidora e a aprisionou. Um combate entre Dormammu e Doutor Estranho aconteceu, só que nesse momento os acéfalos começaram a atravessar o bloqueio e avançaram pela Dimensão Sombria. E essa ameaça para Dormammu era maior que Stephen Strange, então o Doutor Estranho o ajuda. Assim, os dois inimigos se juntam para derrotar os acéfalos. E como recompensa pelo seu auxílio, o Doutor Estranho exige que Dormammu liberte Clea e não tente mais invadir a Terra. Esse foi o primeiro contato de Stephen Strange com Clea e com Dormammu. E graças a isso, inclusive, ele recebeu como recompensa do ancião o Manto da Levitação. Claro que Dormammu não iria parar por aí e ia dar outro jeito de afetar a Terra. E já que ele não podia mais fazer isso diretamente, ele tentou indiretamente, dando poder para o arqui-inimigo de Stephen Strange, o Barão Mordo. E para atrair Stephen para esse conflito, Dormammu aprisiona Clea pela segunda vez. Um novo confronto dentro da Dimensão Sombria acontece, mas esse é o momento onde o Barão Mordo interfere no combate entre os dois e ele próprio é banido, como eu contei melhor no vídeo da origem do Barão Mordo, que eu fiz há pouco tempo e o link para esse vídeo inclusive está aqui na descrição. Com isso, Dormammu envia o Doutor Estranho de volta para a Terra e para afetá-lo ele manda Clea para outra dimensão de bolso. Assim, mais conflitos acontecem contra Dormammu, até que a própria eternidade entra no meio, e Dormammu é banido, deixando a Dimensão Sombria sem um governante, fazendo assim Clea ser resgatada. Só que com Dormammu fora, a sua irmã gêmea, Umar, toma o seu posto. E para afetar o Doutor Estranho, Umar captura Clea e a envia mais uma vez para outra dimensão.
Assim, depois que Stephen conseguiu derrotar o mar e resgatar Cleia de novo, a ideia era que a garota se refugiasse em outro lugar, em outra dimensão, mas coincidentemente, quem estava nessa outra dimensão era um aprisionado Dormammu. Assim, em 1968, pela quarta vez, Stephen Strange resgata Cleia e percebe que o único lugar seguro para ela era a Terra. Cleia passava dias estudando na biblioteca do Sanctum Sanctorum, até o dia que Stephen Strange se torna o novo Mago Supremo, depois da morte do ancião em 1973. E ele convida Cleia para que ela se torne a sua aprendiz oficial. E assim, ele passa a treiná-la nas artes místicas. Só que a relação entre Stephen Strange e Cleia se tornou muito mais do que mestre e aprendiz. Se tornou uma relação amorosa, e eles se apaixonavam cada vez mais, e tinham histórias sempre juntos, com ela o acompanhando em alguns momentos ao lado da equipe dos Defensores inclusive. Em 1978, Cleia é corrompida pelo Adaga de Prata, e ela é transformada num ser de pura energia, parecido com os Faltine, tipo Dormammu. E isso já dava indícios da sua verdadeira origem. Stephen Strange consegue ajudá-la, inclusive com o auxílio do Homem-Aranha, trazendo Cleia de volta ao normal. Até que, em 1982, o povo da Dimensão Sombria queria Cleia como a sua legítima governante, e ela aceita, deixando o Doutor Estranho para trás e voltando para sua dimensão natal. Isso acontece porque Cleia é filha do príncipe Orine, que era filho de Onar, o governante da Dimensão Sombria na época que Dormammu invadiu e o destronou. Então Cleia era a herdeira legítima do trono. O que ela não sabia é quem era a sua mãe. Acontece que nesse momento ela descobre que a sua mãe era a própria Umar, a irmã gêmea de Dormammu. Ou seja, Cleia é sobrinha de Dormammu. Na Dimensão Sombria, Cleia se juntou aos rebeldes e conseguiu destronar Umar, num confronto entre mãe e filha que terminou com a vitória de Cleia, e com ela assumindo o trono da sua dimensão em 1985. Cleia baniu Umar e o seu próprio pai, Orine, que era totalmente devoto a Dormammu. E ela até pediu que Stephen Strange ficasse ali com ela, reinando ao seu lado. Mas o lugar do Doutor Estranho era na Terra, e ela tinha demonstrado que não precisava dele, porque tinha se tornado tão poderosa quanto um Mago Supremo. Com isso, ela se torna oficialmente a Maga Suprema da Dimensão Sombria. Mesmo separados, os dois continuavam se encontrando, e em 1988, Stephen se declara e pede Cleia em casamento. Só que as leis humanas para casamento com seres de outra dimensão são meio complicadas. Então eles têm um casamento místico e se ligavam por anéis, onde os dois eram apenas um, ligados por pura magia. Além de ter até mesmo um vínculo mental. Mas Cleia não podia ficar muito tempo na Terra, porque a Dimensão Sombria sempre sofria ataques, principalmente de Dormammu. Então ela ficou algum tempo afastada, surgindo só esporadicamente nos quadrinhos, mostrando os conflitos na sua dimensão. Por exemplo, em 1990, Umar se juntou com o Barão Mordo, e os dois vão contra Dormammu, o derrotando. E assim ela diz e mostra para Cleia que se arrependia de tudo que tinha feito. E acreditando na mãe, ela deixa a Dimensão Sombria para Umar. Assim, podendo voltar para a Terra para ficar ao lado do Doutor Estranho. Mas em 1992, ela descobre que era tudo mentira e volta para a Dimensão Sombria para assumir o seu trono mais uma vez, onde, além de Umar, ela precisa combater o tio Dormammu mais uma vez, recebendo até ajuda dos Defensores para isso. Cleia reassume o seu posto de líder da rebelião contra os líderes tiranos, e sempre que podia, fazia visitas ao Doutor Estranho. Inclusive, nas suas idas e vindas entre a sua dimensão e a Terra, Cleia fez parte também da equipe feminina das Defensoras em 2013.
Só que essa relação à distância com o Stephen Strange começou a ter vários problemas e desgastes. E o relacionamento entre os dois chega a um fim amigável em 2016. Em 2019, o Doutor Estranho teve um problema com Galactus, que ameaçou uma quebra em toda a realidade. Sem outra opção, Stephen precisou recorrer ao demônio Mephisto. Mephisto concordou em ajudar, mas em troca ele iria retirar de Clea todas as lembranças dele e do tempo que passaram juntos. Assim, o Doutor Estranho fez uma última visita e perguntou para Clea se achava que eles poderiam ficar juntos mais uma vez. E pensando, e até desejando que ela dissesse que não, ela disse que sim. Mas era tarde, porque o acordo com o Mephisto já tinha sido feito. Só que em 2021, Stephen Strange é assassinado. E com a sua morte, todos os feitiços e acordos que ele fez perderam o efeito. Com isso, Clea tem as suas memórias sobre ele totalmente restauradas. E junto de um Doutor Estranho deslocado no tempo, Clea encontra o assassino do seu ex-marido e ainda consegue se despedir de um rapidamente revivido Stephen Strange antes da sua morte permanente. E antes da sua ida, Stephen diz para Clea que nunca deveria tê-la deixado e nunca deveria ter feito aquele acordo com Mephisto. E ele lhe entrega o olho de Agamotto e o manto da levitação, lhe entregando também o seu posto. Com isso, Clea adota o sobrenome Strange em homenagem a Stephen, e além de ser a Maga Suprema da Dimensão Sombria, ela se torna também a nova Maga Suprema da Terra. Fora dos quadrinhos, Clea apareceu bem rapidamente só numa cena na animação dos X-Men. Nos jogos, ela já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Ultimate Alliance, Marvel Future Fight e Lego Marvel's Avengers. E em live action, a personagem surgiu num filme antigo do Doutor Estranho de 1978, mas agora está sendo introduzida no universo cinematográfico Marvel desde o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Clea, nascida na Dimensão Sombria, metade Muruk e metade Faltine, e aprendiz do Doutor Estranho, tem basicamente todos os poderes e habilidades que Stephen Strange tem, e pela sua biologia única, ela envelhece num ritmo bastante desacelerado. A chamada no começo só de Garota Misteriosa dos Cabelos de Prata surgiu sem muito peso, sendo só a donzela em perigo e o interesse amoroso. Mas felizmente isso foi mudando ao longo do tempo, e o desenvolvimento de Clea foi gigantesco. Governante de toda uma dimensão, hoje a Maga Suprema vem recebendo cada vez mais atenção dentro e fora dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Clea. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.